Cristo, conforme o evangelista Mateus, capítulo 12, versículo 38. Amém? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Amém? Não pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus abençoe todos os irmãos que aqui vieram. E irmãos, eu ia trazer uma palavra da parte do Senhor, mas acredito que talvez não era necessário, não é o momento de falar essa palavra que eu ia trazer. Mas lendo hoje a palavra do Senhor, eu lembrei do profeta Jonas. É um livro pequeno, é muito recomendado às crianças ler Jonas, né? Que é 4 capítulos, o primeiro é pequenininho, o segundo é menor ainda, né? O maiorzinho é o terceiro e o quarto pequenininho, acho que tem uns 6, 7 versículos. Então é um livro muito tranquilo, o livro de Ruth, o livro de Jonas, tem histórias assim verdadeiras da parte do Senhor, maravilhosas, ao qual nós podemos tirar grandes lições. E talvez muitas pessoas dizem: mas como pode um homem entrar dentro de um ventre de uma baleia, de um grande peixe, como está lá no Antigo Testamento? Mas você sabe que isso aconteceu faz pouco tempo, né? Teve um coitado que estava no caiaquinho dele, a baleia pegou ele, engoliu. Aí como ele não era camarão, ela cuspiu ele de volta, mas ele foi engolido, entendeu? Só que Deus falou para o peixe, ou para a baleia, né? Para engolir Jonas. E só na hora certa, a baleia, o peixe grande, será que foi? Regurgitou Jonas e vomitou ele na praia, amém? E não regurgitou, a baleia não vomitou Jonas em Nínive, porque Nínive não ficava, não era uma cidade litorânea, amém? Foi em algum lugar, a gente não sabe onde, mas não foi em Nínive, porque Nínive não tem praia, amém? Tem o rio Tigre lá, mas não tem praia, amém? Amém. Aprenderam geografia, né? Amém. É bem assim, irmãos. Mas o que eu vejo, a palavra do Senhor diz que Deus falou com Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia e a sua maldade chegou até mim. Só que Jonas era profeta, tanto que Deus falava com ele. E ele, quando ele viu que Deus queria falar, tem um problema. É porque Deus não queria de verdade destruir aquela cidade, mas Ele queria salvar aquela cidade. Era ao contrário. Quando Deus se cala contra os nossos pecados, aí você se preocupa. Não é quando Ele fala: bem-aventurado é o homem a qual o Senhor repreende, porque Deus vos tem tratado como filhos. Deus repreende e açoita a todo aquele que Ele ama. Glória a Deus. Lá em Apocalipse, eu não me lembro qual das cartas, diz assim: eis que eu repreendo a todo que amo, portanto arrependa-te e volte para as tuas primeiras obras. Quando o Senhor fala, não é que Ele quer te matar, não é que Ele quer te envergonhar, mas é que Ele quer salvar a tua alma. E a palavra do Senhor lá em Provérbios diz assim, que não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Quando a palavra de Deus é parada de falar, as pessoas se corrompem, porque é a palavra do Senhor que purifica.
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. A igreja do Senhor, ela não pode deixar de pregar a palavra de Deus, porque no dia que ela deixar de pregar a palavra de Deus, as pessoas irão se corromper. Eu ouvi de um pastor muito engraçado, eu vou compartilhar com os irmãos, que ele foi numa determinada igreja e cantava, e hino que não parava, e levanta, e desce, e canta, e dança, e canta. Aí passou umas 2 horas. Aí faltava, pelo horário do culto, uns 15 minutinhos. Aí o pastor falou: irmãos, vamos orar, porque está vindo a melhor parte. Amém. Aí quando ele pegou o microfone, ele falou: pastor, me perdoa, mas o irmão não falou a verdade. Porque se a palavra do Senhor fosse a melhor parte, a palavra do Senhor pegaria 2 horas e seria 15 minutinhos apenas de louvor. Mas foi o contrário, você me deu 15 minutinhos de palavra e cantou 2 horas. Irmãos, e o louvor é gratidão, mas o que vai te libertar é a palavra de Deus. Glória a Deus! Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus! Irmãos, oração é comunhão com Deus. Louvor é gratidão a Deus. Mas a libertação, irmãos, ou vem pela leitura da palavra, ou de ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia. Bem-aventurados. Você quer ser abençoado na terra dos viventes? Leia, ouça e guarde a palavra do Senhor. Amém? É ruim, mas é o que salva. E Jonas não queria que Nínive se salvasse de jeito nenhum, queria que morresse todo aquele povo. Era um povo ruim, né? Na verdade, todos eles, entre eles, do próprio povo, eles eram muito benevolentes. Mas ele via o outro como ninguém. Então, eles não tinham temor. Se era uma outra pessoa, se não fizesse aliança, era para destruir. A coisa era séria. Eram guerras que eles faziam, e eram guerras assim de extermínio. Eles não tinham dó das pessoas. Mas não era só o ninivita, Babilônia também era assim, grego também, todos eles, hititas, egípcios, todos eram assim. Só que o reino de Nínive estava ameaçando o reino de Israel, aonde vivia Jonas. E Jonas queria que aquele povo morresse mesmo. Ele não queria salvar. Mas Deus falou: vai lá. Aí ele falou: meu Deus, se eu pregar essa palavra, aquele povo vai se arrepender e pode se salvar. Não quero pregar não. Aí o que ele fez? Pegou, a Bíblia é engraçada que fala assim, né? Pegou o dinheiro, pagou a sua passagem e falou para todo mundo: o que você está fazendo aqui? Aí, eu estou fugindo da face de Jeová. Meu Deus. Acho que os caras eram assim, os marinheiros. Fugindo da face, que é Jeová, né? Fugindo da face de Jeová. Tá bom, tá pagando, né? Dinheiro, né? Pode vir de doido, né? Pode vir de gente sã, não importa. Tá pagando a passagem, não tem problema. Pagou. É verdade, irmão. Se alguém entrar no Uber, no táxi, você vai perguntar se ele é doido ou não? Vai perguntar: pra onde você tá indo? Eu tô fugindo da face de Jeová. Eita! Já pagou? Então, tá bom. Onde você quer ir? Eu quero ir para do mundo. Vai dar uns R$2.000. Não tem problema, você está pagando, a gente vai. Não é mesmo? Jonas pagou, o povo achou que ele era meio doidinho, mas deixou ele entrar. Aí qual que é o problema? Jonas não sabia de uma coisa: é impossível o homem fugir da face de Jeová. Jonas era profeta. Ele sabia que Deus era misericordioso, mas ele não sabia que era impossível fugir da face de Jeová. Para ele, Jeová era o Deus de Israel. Não, do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e todos eles que nele habitam. Tudo é de Deus. O salmista diz bem assim, Salmo 139:
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu fizer o inferno, o Seol, a minha cama, eis que tu ali também está. Se tomar as asas da alva, se habitar extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não tem como fugir da face de Jeová. E quando Jeová quer te pegar, ele te pega. Não tem como fugir da face de Deus. Se Deus tem obra na minha e na sua vida, não tem como fugir da face de Jeová. O pessoal até fala, vai te pegar na curva, hein? Pega onde ele quiser. Eita Deus, aleluia. Você pode pegar o foguete do Elon Musk que Jesus vai te pegar, rapaz. Eita Deus, eu vou lá para Marte, eu vou fazer parte do programa de colonização a Marte. Jesus vai estar lá em Marte. Oh, Jesus, aleluia. Assim, é mentira, tá bom? A Marte é plasma, tá bom? Mas tudo bem. Mas tá bom, se você quiser, vai lá passar direto do plasma, mas tá bom. Mas assim, não tem como fugir da face de Jeová. Aleluia. Você podia pegar um foguete, passar ali, passar onde Deus fez os céus, cobriu lá os céus, fez o domo dele lá. Você não vai passar, ele vai chegar. Ah, eu vou no inferno, Jesus vai estar lá. Aleluia. E Jonas falou, eu vou embora, eu vou fugir. Não deu para fugir da face do Senhor Jesus. Quando Deus tem obra na nossa vida, irmãos. Entenda uma coisa. Isso é teologia. Isso é teologia. É possível você rejeitar a salvação. Não é verdade? Quem crê e for batizado, né? Quem crê, tem que acreditar. A salvação, ela é proposta. E você pode rejeitar a oferta da salvação. Pode, a Bíblia diz claramente que você pode rejeitar. Porém, no entanto, se você aceitou a proposta da salvação de todo o coração e de fé, você não consegue rejeitar o chamado de Deus. O que Deus tem para a sua vida, você não tem como rejeitar. Você pode rejeitar a salvação, mas o chamado de Deus não. É como Paulo falou, e eu prego o evangelho não por obrigação, mas ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele só assim, ó Paulo, e ai de ti se fugirem os aguilhões. Não tem como, irmãos. Quando Deus chama alguém, é porque ele tem obra e não tem como fugir. E Jonas aprendeu da pior forma possível. E aqueles marinheiros também, porque depois que veio a tempestade, aí eles falaram assim, chama aquele doido lá que está dormindo, chama o doido que está fugindo de Jeová. Aí perguntaram o que está acontecendo. Fizeram lá a sorte, caiu no nome de Jonas. Tá bom, Jonas, de onde você é? Quem é o teu povo? Qual é a tua profissão? O que está acontecendo? Olha, eu sou profeta, eu sou hebreu e eu sirvo o Senhor. Aí ele entendeu o que fez os céus e a terra. Ah, meu Deus, mas que burrice a gente fez. Colocou um homem que serve o Deus que fez os céus e a terra, e ele disse que queria fugir. E ele falou, não, me joga no mar porque a culpa é minha. Pode me jogar, a culpa é minha. Eu não sabia. Irmão, a coisa é tão séria que ele nem falou, olha, me volta. Olha que coisa interessante. Volta para onde? Lá de Jopa. Me volta lá para Jopa, que eu vou pregar a palavra de Deus. Não, me joga no mar que vai resolver. Meu Deus, aleluia. Se ele falasse, me volta que eu vou pregar. Não, ele não queria pregar. Me joga no mar que eu vou morrer e vocês vão ser salvos. Me joga aí, eu não vou pregar lá não vou pregar. Me joga que eu vou morrer, mas aquele povo de Nínive também vai morrer tudo também. Mas morre eu e morre eles. Deus. Mas o que Deus fez? Jesus fez lindo. Não matou Jonas. Oh, Jesus, aleluia. Oh, irmãos, não dá para sobreviver no mar, irmãos. Teve um cruzeiro aí, acho que faz um ano atrás, ou pouco menos.
que um rapaz bebinho, não sei o que aconteceu, ele caiu no mar, e o mar não estava revolto, morreu. Em alto mar, irmãos, não tem jeito. Se você não tiver um bote salva-vidas, não tiver nada, você morre. Vai aparecer tubarão de onde você nem imagina, né? É martelo, é tigre, é branco, é de todo jeito. Vai pegar, irmão, ele tá com fome, vai te comer, entendeu? E Deus mandou um bicho para Jonas. Mas não foi para matar Jonas, foi para dar uma lição, Jonas, para repreender Jonas. Mas Jonas, você vai pregar, Jonas. Eu não vou te matar não, você vai pregar a palavra. E eu acho que é uma baleia. A pessoa fala que não é, mas é baleia. Não tem um bicho no mundo que pode engolir um homem. E é uma baleia, tá bom? Mas tem gente que fala que não é. Mas é porque já teve casos de homens que foram engolidos por baleias. É que elas vomitam, né? Mas quando Deus ordena, quem vai duvidar? É que eu ouvi de um pastor muito humilde, né? Bem humilde assim, que as pessoas não acreditam que Jonas foi engolido por um peixe, por uma baleia, seja lá o que for, porque diz que o estômago do peixe não é muito grande, a da baleia é. Aí ele falou uma coisa que não está na minha cabeça, que as pessoas não creem que Jonas foi engolido por um grande peixe, porque o estômago do peixe não é tão grande assim, não comporta um homem. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas tivesse engolido o peixe, eu acreditava. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus não mente. E a Bíblia diz que Jesus não mente. E Jesus disse que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Ou seja, Jonas foi engolido por uma baleia sim. Glória a Deus. Quer os homens queiram, creiam ou não, porque meu Jesus não mente. Aleluia. Jonas não é um mito. E se está na palavra de Deus, é para nós cremos e aprendermos. Aí o que eu aprendo com isso? Jonas, quando foi tragado pelo peixe, ele não morreu. Aí passava lá as algas, as águas também, e ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou. E a Bíblia diz que quando ele clamou ao Senhor, ele não falou muito não. Falou poucas palavras. E ele falou que queria ter a oportunidade de estar novamente no santo templo do Senhor. E Deus falou amém. Deus ouviu a oração de Jesus. Foi uma oração sincera. E aquele grande bicho, aquele grande animal, aquele grande peixe, baleia, sei lá o que foi, cuspiu Jonas na praia. Que praia? Não tenho a mínima ideia. Provavelmente chutando alto na região da Síria, ali na Síria, mais ou menos, no norte da Síria, onde faz um chifrinho assim. Ele foi, provavelmente, qualquer lugar. Em algum lugar ele foi cuspido, certo? A Bíblia não diz, então não vou ficar chutando. E ali ele foi pregar a palavra de Deus. Servos do Senhor. Jonas pecou de que forma? Rebeldia e desobediência, né? O que Samuel falou para Saul? Que o pecado de desobediência é como feitiçaria, né? E porfiar como idolatria. Ele porfiou e ele desobedeceu. Porque é o que? Ele brigou com Deus. Ele podia falar para os marinheiros: não, vamos determinar, vamos voltar para Jó porque eu vou pregar. Não, ele falou: me joga aí, quero morrer também. Vocês vivem, eu morro. Mas ele se arrependeu. Mas não é coisa séria que aconteceu? Ele queria que pessoas morressem, mas ele se arrependeu. E eu digo uma coisa: Deus perdoa pecado de crente. Glória a Deus. Porque muita gente fala assim: mas tu não é crente, você pecou assim, você pecou assado. Mas como pode? Você não é uma serva do Senhor, você não é um servo. Olha, não diz que é crente. Mas eu digo que Deus perdoa pecado de crente. Glória a Deus, aleluia. Não é só de ímpio não. Ele perdoa pecado de crente. Diz assim, 1 João capítulo 1 versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Assim, se a gente falar: não tenho pecado, eu sou crente e não peco, isso é mentira, né? Nós somos cristãos, nós não buscamos o pecado, não temos alegria em pecar, mas é mentira dizer que nós não pecamos. Infelizmente,
por acidente, não por escolha, como disse minha esposa hoje. A gente estava passando, irmãos, cada birosca lotada, cada calçada lotada de pessoas bebendo. E ela fala, acho que esse pessoal só espera o fim de semana para beber. É verdade, o homem sem Deus, ele só pensa em pecar. O homem que não tem Jesus, ele só pensa em cestar para poder beber. É beber, é fumar, é se prostituir, é usar drogas, é fazer tudo que não presta. Por quê? É a natureza, ele só quer pecar. Ele não trabalha para cuidar muitas vezes dos filhos, da esposa, para ter um futuro. Ele trabalha para ter o seu churrasquinho, para ter a sua cervejinha, para ter a sua saideira, para se prostituir. Não é verdade? É só para isso. É só para isso. Vou dar até um conselho assim para as moças que estão solteiras. Se você conhece algum homem que está muito na academia, muito, mas muito, que não sai da academia, ele não quer casar, só quer pecar. E não é só com você, é muita preocupação com o corpo, entendeu? Sai fora. Então assim, os homens que não têm Jesus só pensam em pecar. Quem tem Jesus às vezes peca, mas não é alegria. Mas o que diz a palavra do Senhor? Não vou mentir, nós pecamos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Aleluia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele perdoa pecado de crente, sim. Glória a Deus, amém. Tem muita gente que está se condenando, meu Deus, falando assim, para mim não tem jeito mais não. Para mim acabou porque eu era um homem de Deus. Irmãos, o que tem de gente na rua, para cima e para baixo, mendigando, usando droga, porque pregava a palavra do Senhor, porque curava. Irmãos, vou até confessar para os irmãos, não pequei não, tá bom, irmãos? No sonho da minha esposa já pequei tanto que dá até medo. Mas assim, não pequei não. Já pequei com gorda, com loira, com preta, com tudo que não presta. É assim, entendeu? Mas não pequei não, graças a Deus. Mas um dia ela sonhou uma coisa e é verdade. O sonho dela é verdadeiro. Que ela sonhava, a gente estava na igreja lá no Monte Azul, e nessa igreja era o sonho. Eu do nada, esse sapato ainda, ele ficava roto, e eu virava um mendigo cachaceiro. Por quê? Porque eu pequei. No sonho dela eu tinha pecado, e eu me senti tão envergonhado que eu virei um andarilho. É isso, né? Virei um andarilho fedido. Acho que pior que o mendigo que a Regiane viu. De tanta vergonha, eu falei assim, meu Deus do céu, mas como que é num pecado desse? E aí eu virei um mendigo. Irmãos, isso aconteceu. Já veio pessoas aqui em frente da igreja, de terno, gravata, com um cigarro na mão, 2 isque dentro do paletó, e falou que tinha acabado de puxar um pino, né? Droga, cocaína. E eu falei, mas você é pastor. Ele falou, mas como você sabe que eu sou pastor? Eu falei, mas é o jeito dele, era pastor. Porque pecou, se envergonhou tanto, que falou, eu não sou mais digno. Mas eu digo, irmãos, para mim, para você, esse pecado eu não cometi, é sonho da minha esposa, né? Pequei no sonho dela. Mas eu peco, às vezes falo besteira, às vezes fico nervoso, né? A gente peca, a gente às vezes omite, a gente pode pecar por palavras, por ação, por pensamentos e por omissão, não é verdade? Se alguém é acidentado, você tem condições de fazer um socorro daquela pessoa. Se você não fez nada, você não cometeu um crime? Sim. Crime de omissão. Então a gente peca por omissão às vezes. Às vezes a gente tem que fazer uma coisa e não fazemos. É pecado de omissão, a gente peca. Mas eu digo uma coisa, Jesus Cristo, o sangue dele perdoa pecado de crente também. E Jesus perdoou o pecado de Jonas. Porque
Aqueles marinheiros não conheciam a palavra do Senhor. Os ninivitas não conheciam a palavra do Senhor, mas Jonas conhecia. E Jesus, e Deus, o nosso Pai, Jeová, que ele queria fugir, perdoou o pecado de Jonas. Mas falou para Jonas: ô Jonas, levanta-te, vai para Nínive e clama contra ela. Aleluia. Aí Jonas falou: agora eu vou. Agora eu vou. Porque já veio tempestade, já veio baleia, já veio o mar, já veio tudo, já fui vomitado, misericórdia. Acho que Jonas deve ter tomado banho de magnésio por um mês para tirar o fedor da baleia. Porque é sério, meus. É coisa séria. Ó, se um gambá peidar em vocês, tem que tomar óleo de magnésio, tá bom? Aí tira o fedor. Ó, ensinamento, hein? É verdade. Aí Jonas pregou a palavra de Deus. 3 dias. A Bíblia diz que a cidade de Nínive era tão grande que era 3 dias de caminhada. Ou seja, 70 quilômetros. 70? 90 quilômetros. Porque um dia de caminhada 30 quilômetros. Então será 3 dias. Então ela tinha 90 quilômetros de ponta a ponta. Uma cidade grande. Não tinha um montão de prédio, né? Era uma cidade com as casas grandes. E para você pegar toda a cidade, 3 dias caminhando. E Jonas pregou os 3 dias. E em 40 dias Nínive vai ser subvertido. 40 dias. E a Bíblia diz que todo mundo se arrependeu. O que falam dos ninivitas? Assim, eles tinham costume, né? Os romanos, eles crucificavam. Os babilônios, eles jogavam na fornalha de fogo, só morria rápido. Os persas jogavam para os leões, morria rapidinho, né? Uma patada do bicho já te mata, né? Só que os ninivitas, eles pegavam um tronco, fazia o tronco ficar bem afiadinho assim, ó, fazia não sei o nome, fazia não sei o nome certo. Fazia uma pontinha assim, ó, certinho, de uma faca. Parecia, virava uma faca o tronco. E aí eles pegavam a pessoa e jogavam do alto e a pessoa era empolada. A pessoa morria empolada. Parecia coração de frango no espelho. É assim que pessoas matavam. Olha o nível de gente que Jeová queria salvar. Meu Deus, é verdade, meu Pai. Não dá, né? Pelo matar assim é terrível. Mas esse tipo de gente Jeová quis salvar. Porque o que diz a Bíblia? Diz assim em Atos 17: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Irmãos, eu não sei quem está no mundo. Talvez é o pior assassino que existe. Jesus quer salvar ele. Glória a Deus, aleluia. Talvez é um estuprador de crianças. Não estou falando nem de adolescente de 14, 15 anos. De crianças. Jesus quer salvar ele. Talvez é o pior drogado que passa uma velhinha na rua, passa uma mulher na rua, se aproveita e rouba para usar droga. Jesus quer salvar ele. Talvez é o pior fofoqueiro que já acabou com a reputação de todo mundo na rua. Jesus quer salvar ele. Aleluia. Jesus só quer uma coisa: que se arrependam. Glória a Deus, aleluia. E os ninivitas, esse povo meio maluco que empolava as pessoas, o Senhor Deus queria salvá-los. E a Bíblia diz que os de Sodoma e Gomorra só não foram salvos porque ninguém pregou a palavra para eles. Porque Ló foi lá para ganhar dinheiro, Ló não foi lá para ganhar ninguém para Jesus, não. Então todo mundo lá morreu, menos Ló. E Deus queria realmente matar os de Sodoma. Porque Abraão poderia ir para lá e pregar a palavra, mas Deus queria matar aquele povo, porque viu que não havia lugar de arrependimento. Por isso que eu falo: pode ser bandido, pode ser drogado, pode ser ladrão, pode ser matador, pode ser o que for. Se a palavra do Senhor chega àquela pessoa, Deus não quer matar, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Porque
Porque Jesus morreu por todos nós. E a igreja de Deus, ela tem o dever de pregar a palavra do Senhor. Irmãos, eu estou incomodado que a igreja precisa ganhar as almas para Jesus, mas pela palavra do Evangelho, não da palavra das promessas, não da palavra das coisas que Jesus pode fazer, mas sim pelo que Ele fez. Aleluia! Irmãos, tem uma história, eu não sei se os irmãos sabem, que em 1840 vieram missionários para o Brasil. Aqui era um país católico, muito católico, extremamente católico. Era proibido ter qualquer religião se não fosse o catolicismo. Nem judeu podia vir para o Brasil. Só que depois que Dom Pedro I se tornou imperador, ele fez o contrário. Ele trouxe um monte de alemão. Aqui nossa rua é rua de alemão, a Lower Klein, todo alemão essa raça aí. E eles eram protestantes. Me perdoa, falei essa raça, né? Desculpa. Assim, essas pessoas, né? Desculpa. Então essas pessoas eram tudo alemão, tudo protestante, tudo luterano. E o imperador pagava dinheiro para os pastores luteranos virem para cá e ajudar no trabalho pastoral dos alemães que vieram para cá. Esses lugares aí, é tudo alemão. O bairro de Colônia é da colônia alemã. Certo. Mas não tinha missão. O que eles tinham que fazer? Olha, tá aí os alemães, né? Estão aí lavrando a terra. Vocês pastoreiam, mas não podiam evangelizar. Mas o que aconteceu? Alguns irmãos metodistas sentiram de levar uma missão para o Brasil, porque já permitia ter outra religião. E eles ficaram aqui 10 anos. 10 anos. E a igreja fechou. Não deu certo. 10 anos pregando a palavra, e aí não deu certo. Voltaram para os Estados Unidos, fizeram um relatório e falaram: no Brasil a coisa não anda. O povo é idólatra, o povo é escravocrata, o povo mexe com macumba. Não é só o preto, não é só o escravo, às vezes até o senhor de escravo também está na gira também, está todo mundo lá. É uma hipocrisia, é tudo maçom. Aquele povo não tem jeito. Só que um homem leu isso e falou: não, mas eu preguei em outro lugar que também falava português, que tinha a mesma cultura deles. Ele sabia, tudo meio macumbeiro, tudo negócio assim de muito idólatra, muito católico. Mas eu montei uma igreja e Jesus salvou muitas almas. Eu vou pregar no Brasil. A igreja desse homem existe até hoje, não fechou. Até hoje existe a igreja, chama Igreja Evangélica Fluminense. Até hoje existe 155 anos, ela ainda existe. Porque Jesus quer salvar o brasileiro, sim. Quer salvar o brasileiro que está na idolatria, que está na feitiçaria, que está na mentira, na safadeza, no funk, no samba, na cachaça. E Jesus quer salvar essas almas. Mas nós temos que pregar o evangelho da maneira que liberta todo homem, da maneira que tira a prostituta da prostituição, o drogado da sarjeta, o ladrão da arma, para que possam ser novas criaturas em Cristo Jesus. Promecer é complicado, porque se não acontece que promete, né, perdeu a confiança, acabou. Irmãos, eu não prometo nada para ele. Acho que ninguém nem me chama para lugar nenhum, porque eu não prometo nada, eu não sei de nada, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei falar que Jesus é bom, que morreu na cruz e que ressuscitou o terceiro dia e que perdoa os pecados e leva para o céu. Isso eu sei que ele faz. Agora, se vai ficar rico, se vai ser curado, se vai ser abençoado, se vai ser próspero, se a família vai ser uma bênção, se vai ser pregador, se vai pregar nos 4 cantos da terra, eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que o sangue de Jesus perdoa qualquer pecador. Isso eu sei. E assim como Jesus, nosso Deus, usou Jonas com uma má vontade, porque o poder está na palavra e não no pregador. Quem salva é Deus, é Jesus, é a palavra de Deus, não é o pregador. O pregador não salva ninguém, mas a palavra de Deus salva.
E Jesus, pelo poder da palavra, salvou uma geração de ninivitas. Era para morrer naquele tempo. E durou mais uns 100 anos. Mas era para morrer naquela hora. Mas como Jonas pregou, o Senhor perdoou aquelas almas. E tiveram ainda as 2 gerações para viver. Mas depois a segunda geração, né, já mudou, né? Aí foram destruídos mesmo. Não teve jeito. Mas pelo menos no tempo de Jonas, uma geração inteira, uma cidade inteira, que a Bíblia diz que tinha 200 mil homens de pé, incluindo mulheres, crianças e muitos animais, e foram salvos para a honra e glória de Deus. Quando você for para o céu, você vai conhecer Ninivita. Oh Deus, aleluia. Você vai conhecer gente que morou nas margens do rio Tigre, ali onde é o Iraque, onde é o norte da Síria, perto do Irã. Ali você vai conhecer essas pessoas, porque Jonas pregou com uma má vontade, mas ele pregou o que Deus mandou. Aleluia. E Deus fez a obra. Amém? Jesus perdoa a minha vida, mas irmãos, perdoa de qualquer um. Não é só nossa não. O que eu aprendo com isso que é o seguinte: ninguém tem nada de especial. Não, ninguém é especial. Não, é que essa pessoa, né, Jesus quer salvar. Não, Deus quer salvar todos os homens. Todos os homens quer salvar. É que alguns têm um coração duro, mas Jesus quer salvar todos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome